relacionamento a três. E hoje, gente, o assunto é muito importante. Pega a pipoca, toma água, faz tudo que tem que fazer e senta aí, porque a gente vai falar de um assunto que, olha, envolve praticamente todo mundo. Eu não sei se alguém escapa, né? Porque na minha avaliação, nem a minha cachorrinha, nem meu pet escapam, né, gente? É um assunto muito em evidência nesse tempo que a gente está vivendo aí. Relacionamento com a ansiedade. E para falar sobre o assunto aqui comigo, Ciro Schmidt, meu amigo, né? Está sempre aqui comigo, tudo bem? Boa noite, você está simpático hoje? Olha só, e nos outros dias eu sou simpático. Claro que não. Todo programa já começa me agredindo. Brincadeira, gente, é que hoje ele tá mais. Eu não sei se ele tá meio cansadinho, assim, se ele tá mais quietinho, mas ele tá tão simpático hoje, sério, eu achei. Não sei se é a roupa, mas de qualquer forma é positivo, é elogio, tá? É de família, é de família. E aqui com a gente também a doutora Paula, né, que é psicóloga e veio bater um papo com a gente aqui sobre esse assunto que é tão importante, ansiedade. Como é que a pessoa que está lá em casa vai saber se tem ansiedade? Todo mundo tem, isso é um fato, doutora Paula. Ok, prazer, né? Obrigada pelo convite. Parabenizar meu colega, hoje é dia do psicólogo. Opa, Né? É o nosso parabéns para dia, os estou dois, muito então. feliz, né? Parabenizo meus colegas que estiverem assistindo, os psicólogos, né? Dos seus psicólogos e assim vai, né? Que é uma cadeia e essa é a ideia, a importância desse papel, desse profissional. Então, é só mais um dia para relembrar o quanto, né, somos necessários, ainda mais num tema como a ansiedade. Acho que contribui que o Ciro está feliz porque é um tema que o psicólogo gosta, Sim. porque aparece muito em Ele está clínica. escondendo o jogo, então. Isso. Mas como você questionou, né? A ansiedade, ela está no organismo de todo mundo, porque ela é uma reação adaptativa, né? Então, assim, todos nós temos a ansiedade como uma reação frente a uma luta ou fuga. Depois, no contexto, a gente pode explicar um pouquinho melhor, né? Então, todos nós possuímos esse sistema de ansiedade. O que gera os outros transtornos ou as ansiedades generalizadas de um modo geral é o impacto, é o desequilíbrio, é a quantidade de vezes que essa ansiedade aparece ou com os determinados sintomas, onde há um contexto diferenciado no dia a dia, um desequilíbrio de vida mesmo e social. Mas todos temos. Ansioso para falar? Sempre. Quase Pois não é, gosto, né? quase não gosta, né? Então, Ciro, Diga. será Não, que hoje em dia aumentou isso? então, aproveitando o gancho da Paula, né? E também a tua provocação, né? Primeira coisa. É super legal, sempre que tem outro psicólogo aqui ou psicóloga, ainda mais no nosso dia, eu te retribuo os parabéns, né? E muito obrigado. Porque daí a gente pode, às vezes, aprofundar alguns assuntos, né? E discutir de uma maneira mais, não só mais profunda, mas mais ampla também, né? E é sempre bom também quando tem um profissional de outra abordagem, né? Porque eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, né? Eu até te perguntei antes pra gente estar alinhadinho, né? Eu vi que você é gestalt terapeuta, eu tenho 2 irmãs gestalt terapeutas. E a gente vai ter algumas divergências aqui, e isso é legal. Isso é muito legal, né? Pra gente poder mostrar pra população, né? Formas diferentes de ver um mesmo fenômeno que é de interesse para toda a psicologia, né? E não só para a psicologia, né? Para várias outras disciplinas e ciências, né? Tô de acordo com o que a Paula falou, né? Ansiedade, né? Talvez eu tenha uma outra divergênciazinha pequena com relação ao que ela disse. Mas ansiedade é basicamente um estado de preparação para um perigo futuro, né? E a grande diferença dela para o medo, que na nossa visão, tá, uma visão também mais neurobiológica, é que o medo ele é um estado de reação a um perigo que é imediato, iminente, né? E daí sim que desencadeia toda essa reação de luta ou fuga, né? Que você tem uma ativação do sistema nervoso autonômico simpático, né? E daí você tem toda uma descarga de substâncias, né? Para que você vá lá e realmente ou você foge ou você vai enfrentar aquela ameaça. A ansiedade não. Você não tem essa ativação tão intensa. É mais ou menos a mesma área, né? Mas não tem uma ativação tão intensa e você está antevendo algo, não está na tua frente, né? E daí a gente tem algumas classificações que a gente vai falar, diagnósticas mais para frente, né? Dentro dos transtornos da ansiedade.
Mas até já fui provocado pela fala da Paula, mas da tua pergunta. Está aumentando e isso é algo que é factual já, né? É dado que a gente tem no mundo inteiro e inclusive o Brasil, hoje, segundo dados do OMS de 2023, nós somos o país que tem mais pessoas ansiosas proporcionalmente no mundo, em torno de 9,3%. Ou seja, uma ansiedade daí patológica, que se enquadra em alguns dos, se não me engano, 11 transtornos que a gente tem classificados da ansiedade. E mais, a gente também tem ansiedade de uma forma transdiagnóstica. Essa ansiedade mais patológica, ela está em vários outros transtornos que não são transtornos de ansiedade. Então, é algo interessante da gente olhar em várias áreas, assim, né? Hoje, eu falei, são mais ou menos 9,1%, né, dos brasileiros ansiosos. E a gente tem visto alguns efeitos muito concretos disso, né? Você tem cada vez mais afastamentos do trabalho provocados por transtornos mentais. E a ansiedade tem outro aspecto. É que ela é altamente comórbida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela geralmente vem com outros transtornos. E ela, inclusive, por causa de algumas coisas que a gente faz quando a gente está ansioso, ela acaba quase que causando outros transtornos. Então, quando você vê que tem 2, 3 causas, 2 dentre as 10 maiores causas de afastamento do trabalho no Brasil relacionadas a transtornos mentais, a gente fala diretamente, uma delas é com relação a transtorno de ansiedade. Mas as outras potencialmente também têm a ver com ansiedade. Percebe? Meu Deus, que loucura, gente. Olha só. Eu até havia comentado antes aqui, mas vou comentar de novo. A primeira vez que a pessoa possa ter se identificado com um sintoma de ansiedade. Eu lembro que quando pequena, no meu caso, né? Quando eu pequena, eu viajava com meus pais, aí, claro, as crianças no banco de trás, o pai e a mãe na frente, aquela coisa bem tradicional de família, e eu toda hora, pai, chegou, pai, tá na hora de chegar, pai, já tá chegando, né? E depois passei isso com os meus filhos também. Então a gente vê que a criança já traz isso. Tá, naquela época tinha menos carro, menos barulho, não tinha internet, não tinha nem telefone. E então eram tempos mais calmos assim, e já tinha esse processo, né? E hoje em dia vocês acham que aumentou na decorrência de quê? Assim, o que que pode ter causado? É o dia a dia? É o mundo que está todo maluco? O que que vocês acham que pode ter acelerado esse processo aí de ansiedade, que leva a uma ansiedade generalizada, que leva a uma síndrome do pânico, que leva a outras doenças, né? Queres? Vamos... Posso? Eu Pode. Pode Depois eu responder os complemento. dois. Isso. Microfone bonito esse, né? Isso, eu vou até tentar chegar mais perto dele. Para melhorar o áudio para a galera. É que assim, ó, você até se liga bem com o que a gente estava falando antes, que a Paula mencionou também, né? Quando ela falou uma resposta adaptativa, a gente quer dizer que ela é uma resposta que ela é funcional, né? Ali. Mas não só que ela é funcional nesse contexto, mas ela foi funcional em outros contextos, inclusive na nossa história evolutiva, enquanto espécie. Certo? O que nos diferencia de outros animais, né? O medo, ele é uma protoemoção. A gente tem outras pessoas que discutem essa classificação, mas por que eu gosto dessa classificação em particular, de protoemoção? Porque ele é muito imediato, não tem conteúdo cognitivo no medo. Depois você entende o que você estava pensando. Mas o medo ele já tem uma disparação, como eu falei, automática. Assim, acontece aquela situação, pum! Ele tem uma resposta com potencial de ação, tudo ou nada, passa de um limiar lá e de repente, pum! Tudo começa a acontecer ao mesmo tempo. E se não aconteceu nada e pá? Aí é outro papo. Aí é outro papo. Aí é outro papo. Mas isso é aprendido. Eu tô ansiosa já de saber o que vem depois. Mas isso daí, tá? Isso daí já vai ser classificado como transtorno do pânico e daí tem a ver com como que a gente... Com várias coisas, mas depois a gente fala. Só para eu não perder o fio da meada aqui. Então, assim, nós somos herdeiros, nós somos descendentes daqueles seres humanos que, quando se deparavam com uma possível ameaça, eles antecipavam o problema e eles se preparavam, eles entravam no estado de preparação, em que eles iam pensando de como contornar aquilo, eles iam se comportando de maneiras diferentes e tal. Então,
eles sobreviviam mais a ameaças e eles acabavam tendo mais descendentes e tendo mais oportunidade de procriar, por isso ter mais descendentes, né? Então, assim, nós acabamos tendo uma preparação genética para termos essa ansiedade. Isso é um ponto. Então, por isso que você, desde criança, já tem alguma coisa dessa. Só que, ao longo da tua história de vida, aquilo que é filogenético vai sendo transformado pelas tuas próprias experiências, certo? Então, assim, é normal que você vai lá, a criança quer chegar, porque ela sabe que aquele local é um local legal, né? Você tá num momento que é no carro, que é um porre, às vezes não, às vezes tá ali brincando e tudo mais, mas assim, o que você quer quando você quer viajar é chegar no destino. A criança ainda não aprendeu, em geral, a curtir aquele momento e tudo mais. Muitos adultos também não, isso é outro ponto pra gente falar. Então, a gente acaba entrando nesse estado, mas que não é patológico e nem problemático, em geral, né? Por que isso tem aumentado? A gente tem várias hipóteses, mas uma delas é o seguinte. O desenvolvimento genético, apesar de que a gente tem a epigenética, né, que a gente tem através de algumas experiências, a gente tem uma transformação nos nossos genes, através de principalmente metilação, DNA, que é outro assunto muito mais complexo, mas a maior parte das transformações que a gente tem nesse nível, elas demoram milhares, centenas de milhares, milhões de anos. Então, a gente não está adaptado para esse momento. A nossa adaptação, quando a gente desenvolveu essa resposta ansiosa, foi feita com relação a quando a gente era caçador e coletor. A nossa vida já não é mais aquela, né? E a gente, então, tem uma vida muito diferente e outra coisa. A instabilidade, né? A ansiedade tem muito a ver com intolerância à incerteza. E a gente tem uma vida cada vez mais incerta. Sim, mas por que aqui no Brasil é mais incerto que nos outros lugares? Principalmente desigualdade econômica e social. Principalmente isso. A gente vê consistentemente nos dados que países mais desiguais têm pessoas mais ansiosas, né? Por vários e vários motivos. Se você, por exemplo, um deles, que não é o maior, mas é um que é relevante, só para você entender por que é desigualdade mesmo, não é só pobreza, é desigualdade. Porque se você tem todo mundo no mesmo nível, não que isso seja bom, mas digamos que você tenha todo mundo no mesmo nível, você não tem tanto sentimento de pobreza, porque tá todo mundo ali, não, essa é a vida que a gente tem, mais ou menos, né? Você não tem aquela coisa de, não, eu vou gastar, eu ganho 2.000 e eu vou gastar 2.500 ou me endividar para ter aquilo lá que o outro lá também tem, que você viu do outro lado da rua. Não, tá todo mundo meio que naquela, entendeu? Uhum. Então, isso já é uma coisa. Quando você começa a ter uma percepção de que aquilo que você ganha não é o suficiente para aquilo que você quer e precisa, isso já te gera mais estresse, entendeu? E esse maior estresse pode te levar a ter transtorno de ansiedade. Tem vários e vários fatores, mas esse é um deles, só para te dar um exemplo. Desculpa, eu já falei bastante. Vai lá, querida. Num contexto, né, até aproveitando o gancho dele, assim, num contexto histórico, a ansiedade ela já existe já lá do Homo sapiens, né? Então, como o Ciro comentou, esse instinto, né, de sobrevivência. Eu preciso ou lutar ou fugir porque eu preciso comer, me abrigar ou identificar alguma questão de abrigo mesmo, né, de desastres. Mas no contexto histórico, se nós formos vindo até aqui, já se falava da ansiedade. Na Idade Média, né, já se falava sobre um desequilíbrio de humor, né, então já era identificado, opa, tem alguma coisa aqui que varia o humor de uma pessoa para outra. Ele estava falando, eu estava viajando aqui, voltando, eu fiquei pensando assim, nossa, e naquela época que nem um parto era seguro, que as mulheres morriam direto no parto, e que tinha as guerras, né, que tu ia para matar e morrer. A guerra vem depois num outro contexto, já ali no século XIX, né, que daí começa a psicologia de fato. Mas antes disso, a ansiedade já era falada, né? Então, quando você pergunta assim, por que agora aparece mais? Claro que nós temos uma rede social, uma mídia que intensifica. Nós temos, claro, números, né, expressivos em relação à ansiedade, mas ela sempre existiu e ela sempre foi estudada, né? Teve uma época também que a própria igreja tratava isso como, né, espiritual, moral. E qual era o tratamento? A confissão. Né? E engraçado que hoje nós psicólogos, né, somos o confessionário de muitas pessoas. Para você entender a importância, né, de identificar o que era a ansiedade naquele momento
E já em outras épocas, até na Grécia Antiga, já se falava, já ensinava como o equilíbrio de vida. Já se dava conselhos de como trazer a vida para um meio mais saudável. Então, quando a gente vai hoje fazer um paralelo até do tratamento de ansiedade, ainda não foi questionado, vai aparecer muito isso, essa busca pela vida saudável novamente, porque nós nos perdemos. E ali, daí, quando você diz, né? No pós-guerra é que aparece com maior potencial a psicologia buscando tentar entender essas incertezas. Porque já não é mais a sobrevivência de vida, já é uma sobrevivência econômica, mutilações, o que eu faço agora que eu perdi entes na guerra, Culpa. agora eu vou ter que mudar de país, né? Então, assim, culpa. Então, começam a aparecer outros... como é que eu vou dizer assim, outros complementares que não mais só a sobrevivência, mas a manutenção de vida. Como eu vou me manter? Aí aparece agora, já no século XXI, de 2000 para cá, um pouquinho, esse boom tecnológico, né? Que nos acelera. Então, a ansiedade, ela está muito ligada à aceleração, a esse receio do que vai acontecer conosco no futuro. Aí sim, né? Então, é de fato... Como que a gente sobrevive a um futuro incerto, numa economia incerta, num contexto, tivemos a pandemia, que dificultou e aumentou muito os números de ansiedade, porque houve um isolamento, né? Então, assim, até esses dias eu estava lendo uma pesquisa que sugeriram, né? Não existe uma causa necessariamente, por que é o Brasil é um dos predominantes, né? É o maior, né? Em relação à ansiedade. Mas até foi sugerido sobre a cultura brasileira. Porque a cultura brasileira é muito social, muito do toque, muito do contato, né, do convívio. E quando a gente passa por uma pandemia onde há um isolamento, nós aprendemos a fazer tudo online. E hoje a gente se conecta muito pouco, apesar de estarmos conectados 24 horas, mas nós nos conectamos muito pouco com as pessoas. Então, assim, essa cultura do brasileiro de abraçar, de trazer para casa, se perdeu na pandemia. Então, aí também aparece, por exemplo, como uma das possibilidades do porquê que essa população começou a adquirir com maior, né, intensidade a ansiedade e permanecer nesse contexto. E é uma loucura, né? Até as crianças. Até as crianças. Pois é. Então, falou-se num determinado tempo, né? As pessoas falavam, não, calma, a ansiedade é quando a pessoa não vive o presente. Ou ela está no passado, ou ela está no futuro, ela tem dificuldade. Tipo, eu estou aqui agora nesse momento, mas a minha cabeça está amanhã, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê, né? Então a pessoa tem dificuldade e diz que alguns livros até trazem isso, né? Que o presente se chama presente porque ele é nos dado para a gente curtir naquele momento, né? Como ajudar essas pessoas que têm ansiedade, gente? Fazendo um gancho da minha abordagem, provavelmente o TCC também traz um pouco dessa informação, né, enquanto ajuda o tratamento, vamos dizer assim, da presentificação, né? A Gestalt, a base dela é aqui e agora. Essa é a frase, né? Frase clichê da Gestalt é aqui e agora. Porque, de fato, a gente vai buscar trazer o paciente para a real situação, né? Às vezes não é a ideal, mas é a possível. Então, olhar o que ele está intencionando enquanto futuro, trazer para ele para a realidade, né? Identificar o que tem nesse futuro, quais são os medos, quais são os receios, o que está impactando isso, mas sempre buscar trazer ele para o momento. Então, eu, enquanto terapeuta Gestalt, né? Eu busco sempre trazer a pessoa. Vamos respirar, então? Vamos se conectar? Porque uma dos conselhos, inclusive já na Grécia, já aparecia, é essa atenção plena. E a atenção plena é você trazer a pessoa para o seu organismo, de um modo geral. Você identificar de novo a tua respiração, como ela funciona, as partes do corpo que estão necessitando de alguma coisa. Como é que está esse pescoço? O que ele está te pedindo? Quantas vezes a gente passa o dia inteiro sem nos perceber? Massagem. Sem nos perceber. Hoje ainda uma paciente comentou que passou o dia com uma piranha aqui e não entendia por que ela estava ficando com falta de ar. Esqueceu. Né? Simplesmente esqueceu. Eu disse, quando que você parou para se olhar hoje? Não parei. Né? Então, nós, com essa vida muito acelerada, nós estamos nos desconectando de nós, conectando com o mundo acelerado, onde a gente não está em lugar nenhum e não estamos conosco também.
E outra coisa que comenta-se, né? A mente mente. A mente mente, gente. Então, eu tô aqui, de repente eu tenho uma prova para fazer amanhã. E aí eu penso que vai ser uma coisa ruim na minha vida, eu não vou passar, vou ter um monte de problemas e, enfim, eu estou me desgastando aqui por causa da situação de amanhã. Aí, quando chega amanhã, eles transferiram a prova para o final do ano. Nem tinha prova, Sim. né? Então, a mente da gente vai formando coisas, né? Cenários catastróficos. Ou Então, imagina que tem, eu estou ó, dentro da minha Gestalt casa. terapeuta falando de terapia cognitiva. Deu Catastrofização, outro por tudo. catastrofização, isso aí é um tema, Eu estou né? dentro da minha casa, imaginando que lá fora tem um ladrão que vai me assaltar. E daí eu começo a entrar em sofrimento. Meu Deus, eu acho que tem porque eu ouvi um barulho, porque tem, porque não sei o quê. Daqui a pouco eu já estou morrendo, passando mal. Então, Então, aí então a gente já está entrando na ansiedade patológica, tá? Então, assim, antes de falar alguma coisa de como que a gente ajuda, eu não posso esquecer, se me ajuda a lembrar, de falar da questão da atenção plena que tu citaste. Não quero esquecer do teu exemplo da prova, porque ele foi muito bom, é ótimo para a gente falar de algumas coisas. Mas antes, só algumas ponderações também. A Covid, ela foi um cenário atípico para a gente olhar, mas serviu para a gente olhar algumas coisas, né? Esse lockdown, né? Ele, entre outras coisas, além de a gente estar todo mundo apavorado de contágio e de perder algum familiar e coisa assim, você perde oportunidades de fazer as coisas e ver que elas não eram aquela catástrofe que você estava imaginando que elas poderiam ser. E esse é um dos pontos fundamentais na ansiedade, né? Como você falou, a gente vai lá, constrói um cenário na nossa cabeça, muitas vezes catastrófico, como ela falou, e isso daí ela é gestalt terapeuta, mas ela estava falando de um termo de terapia racional emotiva e TCC, que é terapia cognitivo comportamental. é que ela está criando a própria linha dela, É, entendeu? Porque então. Ah, daí tu eu pode tenho um Não, usar mas leque. isso, várias, mas né? isso, Tenho um mas leque. isso não é um problema, tá? Não, isso Eu é atuo ótimo. desde que faça sentido dentro da É, construção dela de caso e tudo mais. O que a gente tem que fazer é o que funciona, né? Claro. Eu sempre falo aqui, eu sou terapeuta cognitivo e comportamental, mas eu atuo numa perspectiva de prática baseada em evidência. E uma das coisas que está relacionada a isso é ecletismo técnico. Eu formulo o caso com base na TCC, mas eu vou usar técnicas de acordo com as preferências do meu paciente, a singularidade do meu paciente, de acordo com o que tem melhor evidência científica para aquela condição e de acordo com aquilo que eu sei fazer. Então isso vai envolve integrar várias técnicas. Inclusive, tem algumas coisas que nós fazemos que nós pegamos da Gestalt terapia. Com Por exemplo, certeza. técnicas de imaginação, muitas delas a gente pegou da Gestalt terapia. Por que que a gente pegou? Porque a gente viu que funcionava. Viu como? Com a única forma de medir sucesso na clínica, que é ensaios controlados e aleatorizados. Eu sempre bato nessa tecla, é só assim que a gente sabe. A gente não pode escolher técnica e abordagem com base em interesse. A gente tem que escolher com base naquilo que funciona comprovadamente. Mas, feito esse parênteses, com relação à atenção plena e o mindfulness, ela citou a Grécia, mas uma das coisas que a gente pode falar com relação à Grécia, que tem a ver com o que eu estou falando, a Grécia estava ali num pontinho em que eles estavam muito antenados no que estava acontecendo no Oriente. E a questão da atenção plena, né, ela está muito envolvida com práticas orientais de meditação, né? E a gente, inclusive, no Ocidente, a gente olhou por muito tempo com muito ceticismo a isso, né? A gente olhou, pô, que maluquice, né? Eu já até falei isso aqui, eu acho. Que maluquice que isso, né? Vai melhorar a nossa vida, vai baixar a ansiedade, tudo mais, ficar lá parado, controlando a respiração e blá blá blá. E daí chegou o um momento que pesquisadores, em particular, se não me engano, Stephen Hayes, a Marsha Linehan, outros pesquisadores das comportamentais de terceira geração, galera da TCC também, foram lá estudar e começaram a fazer testes aqui com essas técnicas deles. E eles viram que tirando, secularizando, né? Tirando todo aspecto religioso, cultural, que não tinha nada a ver com a gente, né? Funciona. A gente fez Funciona. vários testes desses que eu falei, com milhares de pessoas, a gente viu que funciona. Reduz a ansiedade mesmo e ajuda em outras coisas Uhum. também, né? E olhando para isso, a gente pode também pensar um pouquinho, novamente, de por que está piorando. E daí eu concordo totalmente com a fala da Paula. É um cenário de incerteza que, como você falou, o contexto às vezes é até menos ameaçador, mas a questão é que está tudo mudando muito rápido, muito mais rápido que antes.
beleza, a gente sabia que a mortalidade infantil, a chance de teu filho não sobreviver até os 2 anos era enorme, né? Você nunca sabe o que pode acontecer e tal. Agora, pode acontecer um monte de coisa ruim, mas era assim, era esperado, né? Hoje em dia, tu pensar na possibilidade de perder um filho é muito mais raro, mas você tem muito mais medo. Bom, eu acredito que as pessoas principais da realeza tal espalhava mais rápido, mas as notícias. Como assim? Não, você está falando que era esperado, né? No Não, o que eu quero caso, dizer é isso, é que assim, tem um monte de coisa aversiva, por exemplo, tem mais contexto de conflito e tudo mais, sim, só que assim, é uma vida que é conhecida deles. A nossa sim, não tá sim, toda hora, tu já não tem mais referência. As referências passadas não servem mais. Aquilo que tu aprendeu quando tu era criança já é outra sim, coisa. com Porque o mundo certeza hoje muda mudou. mais em uma semana do que ele Aham. mudava em 20 Isso, anos antes. isso. Esse É que é que o ponto. naquela época, para te falar que o teu bebê morreu, tinha que mandar um pombinho com Ah, não, mas... uma. Hoje em dia, tu abre a internet, meu Deus, tá tudo ali na China, Não, mas eu tô no, falando de no parto. Eu tô Japão. falando Sim, 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 Você de tá ali, parto. tá vendo? Vê que teu vizinho perdeu já Ah, 15 filhos. mas Tu perdeu 15 o filhos. vizinho era 3 quilômetros de E distância hoje naquela época. Hoje em você dia, até tem não. medo, às vezes, de ter filhos, porque pela insegurança da morte Sim, dele, porque você não sabe mais se é no Mas parto, você sabe que pode ser num tiro, estatisticamente pode falando, é ser mais num difícil. sim, acidente, pode sim, ser de sim. outras Aham. coisas. Mas é muito mais raro. Mas é muito mais raro, né? E a gente tá acostumado com outra vida mais confortável. Mas, né? Voltando. Mas o ponto aqui. O tratamento, ele vai variar conforme o tipo de transtorno, tá? Como eu estava falando ali. O DSM, que era o Manual Estatístico e Diagnóstico, Diagnóstico Estatístico, né, de Transtornos Mentais, que eu já falei aqui várias vezes, tem que falar outras 30 vezes, né? É onde a gente coloca a classificação daquilo que a gente conhece de transtornos mentais típicos e é feito com um monte de pesquisa científica e também por consenso. Ele tem uma classificação que tem vários problemas, mas que ela é muito útil para várias coisas. Dentro dessa classificação, nós temos um capítulo específico para transtornos de ansiedade. E eles são organizados conforme a idade mais comum de surgimento. Daqueles em que a gente tem o surgimento mais cedo, até os que a gente tem o surgimento um pouquinho mais tarde, comumente falando. Isso não quer dizer que não possa surgir, aqueles que costumam surgir mais tarde não possam surgir mais cedo e tal. É uma média, né? Então a gente lista assim: ansiedade de separação, eu até trouxe uma listinha para não esquecer. Mutismo seletivo, fobias específicas, são várias, mas o transtorno de fobia específica é um só. Transtorno de ansiedade social, transtorno do pânico, agorafobia, que antes era junto com o transtorno do pânico. TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é esse que a gente geralmente fala quando a gente fala de ansiedade, que é aquilo que você tem preocupação difusa sobre tudo e tudo mais. É quando você já tem um funcionamento padrão ansioso. O transtorno de ansiedade induzido por substâncias ou medicamento, devido a alguma outra condição médica, por exemplo, você tem alguma doença outra fisiológica também que te causa aquela ansiedade, algum dano neurológico, coisa assim. O especificado, outra condição especificada, aquela que você basicamente tem alguma coisa que parece um desses transtornos que eu falei, mas que não tem todos os critérios clínicos, daí se diagnostica assim. E não especificado, que é quando você... Geralmente é situação de emergência, assim, que você não tem como fazer um diagnóstico ali, você coloca só que é um transtorno de ansiedade não especificado ali, e daí depois você vê. Que acaba sendo um diagnóstico provisório, né? Então, assim, para cada um desses aqui, o tratamento vai ser diferente. Só que tem várias coisas que são comuns. Por exemplo, você tem que lidar necessariamente com a evitação. Porque o que é muito comum nos transtornos de ansiedade? Geralmente a gente vê isso. Que, novamente, dentro da nossa perspectiva comportamental e da TCC e das terapias comportamentais, novamente, a ansiedade é um estado, não é só uma emoção, é um estado que envolve comportamentos, pensamentos, emoções e reações fisiológicas. Certo? Um dos comportamentos típicos é de você tentar fugir daquele estímulo aversivo. Você está antecipando que aquilo lá pode acontecer. Por exemplo, na ansiedade social, vamos deixar mais concreto, para não ficar só na teoria. A pessoa tem muito medo de falar em público. O que essa pessoa faz geralmente? Basicamente, não vai se colocar em situações que ela seja obrigada a falar em público. Certo? Qual que é o resultado disso? Ela sente uma segurança momentânea. Opa, escapei. Dá uma sensaçãozinha gostosa. A gente chama isso de reforço negativo. Por quê? Porque ela tirou aquele desconforto e daí esse comportamento ele aumenta a chance dele ocorrer. Então, quanto mais você evita, mais você tem chance de evitar. Porque aquilo te trouxe um benefício através da retirada do desconforto. Certo?
A preocupação, ela também é, de certa forma, uma evitação. Porque a preocupação, ela é também um comportamento. Ela é uma forma de você agir com um pensamento, com um comportamento encoberto. Preocupação. Então, mas é que assim, o problema é que você não está se ocupando, na verdade. Você está fazendo algo mas está que ocupando você tá pensando naquilo e fica ali. Não, mas e se eu pegar, e se eu levar o meu iPad com tudo anotadinho, e daí eu não preciso ter medo de esquecer alguma coisa? E se eu deixar meu celular do lado também com alguma coisa? E se eu, sei lá, quando eu ficar nervoso eu pedir para Paula para ela pegar a palavra? Então assim, tu já vai vai pensando vários cenários e tudo mais, e novamente, você tem um sentimento de que você está fazendo alguma coisa positiva, que você está se ajudando, novamente, reforça aquela preocupação. Só que, na verdade, você não está se ajudando. Você só está se atrapalhando, porque essa preocupação não te leva a absolutamente nada. Até porque o cenário pode ser outro totalmente diferente, né? Sim. Então, assim, necessariamente, uma das coisas que a gente vai olhar vai ser essa evitação. Mas a gente também tem que olhar para os outros componentes dessa ansiedade, né? Mas daí eu ia ter que ensinar todos os protocolos de tratamento do... Resumidamente, tratamento, psicoterapia, psiquiatra quando for necessário, terapias alternativas, porque daí o psicólogo ele vai conseguir fazer essa avaliação, né? Identificar o que esse meu paciente ou esse meu cliente precisa de fato e fazer as adaptações necessárias dentro das abordagens, das técnicas, o que for, né, importante para aquele paciente. Então, algumas vezes o psicólogo vai indicar para o psiquiatra, muitas vezes esse cliente já vem do psiquiatra para um psicólogo e vice-versa, né? E muitas vezes vamos ter que casar, né? E fazer, né, um acompanhamento bilateral ali, né? Porque, de fato, quando entra num transtorno, ou seja, quando a pessoa tem esse desequilíbrio com muito mais constância e prejuízo, né, na vida social, no dia a dia, então, mais do que nunca, talvez se faça necessário uma medicação, um acompanhamento psiquiátrico. Só um ponto com relação à medicação, que é super importante. A gente já identificou em vários daqueles estudos que eu tô falando, que eu mencionei antes, né, de que muitas vezes o medicamento usado da forma errada, ele se torna um reforçador daquele quadro. Por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de pânico andar sempre com Rivotril na mochila. Isso daí é um comportamento de segurança. Enquanto você tiver com aquele Rivotril na mochila, eu te garanto, não vai dar para tratar aquele transtorno. Porque você tá fazendo algo que reforça o transtorno. Que é ter aquela muleta, né? Que é novamente um comportamento de segurança que eu tava falando. O desafio seria passar sem o remédio. Exatamente. E sem nem ter ele ali, né? E também, assim, às vezes você tomar remédios que diminuem a tua ansiedade durante a terapia, diminui o efeito da terapia. Por vários e vários motivos. Mas entre eles é porque para outra forma de terapia que a gente faz comumente, que é terapia de exposição, né? Isso é uma técnica, né? Que pode ser usada em várias outras. A Gestalt também faz exposição, apesar de outra forma. Você coloca a pessoa de forma planejada, né, e progressiva, exposta a alguns daqueles estímulos que ela considera ameaçadores. Por exemplo, novamente, transtorno de ansiedade social. Você começa a fazer pequenos ensaios, você faz uma escala com a pessoa. Tá, qual que é o máximo de ansiedade que você sente? Com certeza falando na frente de todo mundo. Beleza. Tá, me diz qual que seria então o nível 1. O nível 1 eu, sei lá, pedi alguma coisa pro garçom no supermercado. Opa, beleza. Esse é o nível 1. Daí a gente vai pegar o nível 1. A gente vai fazer... Primeiro a gente vai ensaiar lá no contexto da psicoterapia. Te imagina aí, respira. Imagina a situação, me descreve ela. Isso é um estudo, inclusive, isso é uma técnica... Essa parte da técnica é da Gestalt e do psicodrama. Imagina bem essa situação, me descreve. Qual que é a roupa do garçom? Como é que é a mesa? Qual que é a situação? Beleza. Ok. Agora vamos lá. O garçom te perguntou o que é. Beleza, eu sou o garçom. Fala lá. Agora, beleza, pede, faz o pedido e tal. A pessoa sente um pouquinho daquela ativação. E é necessário que ela sinta um pouquinho daquela ativação. E tem um gatilho. Oi? E tem um gatilho? Como assim? Para isso? Para desenvolver uma situação de ansiedade... Olha, tem vários. Não, a gente está falando de etiologia. Depende, você uma coisa é gatilho, outra coisa é etiologia, origem, né? Então, assim, tem em várias situações. Sim. Mas para ansiedade social, em geral, o que acontece? Porque eu estou imaginando aqui, tipo, várias coisas. Eu vou falar para vocês. Não, porque vocês estão falando e eu já estou... Maquinando, vai lá. A ansiedade já está lá na frente, né? Não, mas Pensamentos acelerados. É obrigada a fazer isso, gente. A questão é a seguinte, eu estava pensando como que a pessoa vai fazer uma autoavaliação que está nos assistindo,
do nível de ansiedade dela, que às vezes está sendo prejudicada e não consegue. O que que ela faz para poder se ajudar, né? Por exemplo, se eu me percebo que eu estou incomodada com alguma situação, porque geralmente tem um gatilho, né? Vou falar de um gatilho, me veio a história do gatilho, porque eu tenho um gatilho de ansiedade que me deixa mal, que é uma coisa bem idiota, na minha concepção, né? Que é a questão de estar assistindo um filme, alguma coisa, e alguém se prende dentro de um lugar que não tem ar. Claustrofobia. Aí a gente já tá podendo falar, talvez, de um transtorninho que você tem. Traumas também, né? Depende. Mas... aham. Eu gosto de usar a palavra Então, depende, porque de fato depende muito do cliente, da história desse eu já cliente. busquei muito respostas, viu, sobre isso. Não sou de ficar só me contentando em saber, não. E como eu nasci com parada respiratória, enrolada com 3 voltas de cordão umbilical e tudo mais, existe uma relação aí, né? Então, tem coisas que às vezes desencadeiam uma coisa, só que daí como é que tu resolve isso? Tu pega a tua mente, né? Que tu consegue perceber o teu pensamento e joga para o presente. Tipo, calma, aqui tá tudo bem, tem ar, não tá faltando nada, então respira, como diz a Paula, né? Que para mim respiração é. Agora vamos supor que não seja isso. Não seja isso, é uma coisinha ali que me incomoda, essa coisa de me pensar num buraco, num lugar sem ar, ou isso aí é uma coisa que é dos problemas. Mas vamos supor que não seja isso, seja uma outra coisa qualquer, tipo, eu estou preocupada com alguma coisa amanhã, né? Uma coisa corriqueira, mas que tira um pouquinho da rotina. Tem várias coisas. Aí, no caso, eu ouço alguma coisa na internet sobre relaxamento, sobre como levar a mente, né, relaxar a mente e colocar coisas boas na mente para ela ir mudando. E geralmente funciona, Mudança né? de foco. Isso, mudança de foco, que não deixa de ser meditação, né? Que é presentificação também, né? De novo. Depende, assim. O que é complicado? Porque Tudo. a gente tem que... um dos pontos que é complicado nessa situação é que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu não gosto de ficar falando, por exemplo, em podcast, em post de Instagram, coisa assim, estratégias para você fazer durante a ansiedade. Por quê? Porque, novamente, se a pessoa usa elas sem ter antes ter recebido uma psicoeducação sobre por que ela está usando, ferrou. Porque muitas vezes tem, novamente, o papel de reforçar aquela ansiedade. Então, assim, a primeira coisa que eu digo é, não saiam fazendo, isso é super importante para o público em geral, não saiam fazendo esse tipo de estratégia que vocês veem na internet. Procurem um psicólogo ou uma psicóloga, pelo amor de Deus. Porque, assim, ansiedade, todos os transtornos da ansiedade, quanto mais tempo a gente vai dando sem tratar, mais elas vão se estendendo. Às vezes começou lá com o filme, daqui a pouco você não consegue mais entrar no elevador, daqui a pouco você está evitando tudo, você não vai mais para academia, você não sai de casa, daqui a pouco você está tendo crise de pânico em situações absurdas, e daí mais ainda você está com medo de tudo e tudo mais, daqui a pouco você já nem transa porque o teu coração começa a bater no meio da transa, você já desencadeia um ataque, uma crise de pânico. Então, assim, procurem ajuda. Momento de buscar ajuda. Tá te trazendo prejuízo? Vai atrás. Vai procurar um profissional psi para entender o que está acontecendo, né? E daí tem outras coisas, né? Alguns sinaizinhos, assim. Tem vários efeitos, novamente, minhas anotações para não esquecer, né? A ansiedade ela tem vários efeitos físicos que a gente pode começar a olhar. Que muitas vezes a gente não está treinado para perceber o que a gente está pensando, né, naquela hora. A gente, às vezes, não identifica um gatilho específico para ansiedade, né? Uma coisa, por exemplo, no teu ali foi ver um filme que tem um espaço muito apertado, a pessoa trancada. Mas várias vezes, por exemplo, eu em crise entro do pânico... na cena, sabe? Eu Sim. entro na cena e começo a faltar o meu ar, em vez de faltar o ar do... Não, imagina. É porque depois eu falo o porquê. Tá. Mas assim, às vezes a gente não consegue nem notar. Em ataque do pânico é muito frequente que a pessoa não tá ali de boa, tranquilaça e de repente, pau! Tem alguma coisa, não é tão perceptível. E é de 0 a 100. Você sai da tranquilidade absoluta para uma resposta de luta ou fuga, como se tivesse um leão pulando na tua frente.
Então, assim, quando a gente começa a ter muita tensão muscular, problema de concentração, de atenção, problema de pele muito comum, problema sexual, insônia, dores crônicas e tal, e você percebe que está sempre preocupado e tudo mais, ou com algum outro gatilho específico, né? Esse tipo da tua situação do filme é uma coisa que pode trazer prejuízo. Até agora não trouxe, mas pode ser que no futuro ela vai se generalizando. E esse é bem o termo, comportamentalmente falando, mas... Novamente, dá pano pra manga. Vai Falta lá, de Paulo. ar, palpitação, sudorese, né? Começa os Sim. pensamentos acelerados, então nada mais você consegue captar, é muita aceleração de fato, de pensamento. Sim. Eu acho que o que aparece em maior quantidade de vezes é o aperto no peito. Assim, as pessoas sentem uma dificuldade de passar o Respirar. ar, né? De fazer essa transição do ar, né? Então, assim, você percebeu que isso está Até constante. começa a puxar, né? Dores, náuseas, vômitos, né? Tonturas, vertigens, zumbido, né? Então, tudo isso, numa certa frequência, numa certa quantidade de repetição, já pode te ligar o alerta. Todos esses sintomas são comuns para uma ansiedade num determinado momento de uma ansiedade, de uma sobrevivência, mas Sim. é naquele ato específico. Depois passou. Naquele ato, muitas vezes, real. Hoje, nós estamos ficando ansiosos por situações abstratas. Pelo medo do fracasso, pelo medo da ridicularização, pelo medo da exposição, né? Então, assim, por outras coisas que não necessariamente estão ligadas à sobrevivência, morte, vida, mas que a pessoa se coloca nesse risco à minha sobrevivência enquanto pessoa, enquanto caráter, né? Então, esses sintomas, eles aparecem com essa frequência, né? Complemento esses que o Ciro falou, esses que eu trago. E daí você pode ligar o alerta. Opa, eu preciso procurar um psicólogo, porque de fato ele é capaz de identificar qual é o tratamento para você. E não saia se automedicando, né? Não sai. Pelo amor se de Deus. medicando. Hoje em dia é muito fácil conseguir remédio. É fácil. Eu ia Meu dizer que Deus era do céu. difícil. E Muito fácil conseguir até remédio. voltando bem rapidinho no item da medicação, que eu acho que é bem importante, né? De fato, assim, né? Acredito que a medicação precisa entrar no momento certo. E o psicólogo também consegue fazer Mesma coisa que essa exercício. avaliação. Por quê, né? A medicação, ela precisa entrar quando eu vou precisar buscar a neutralização desse paciente. Porque ele está muito desestabilizado. A estabilização, Ali, né? a estabilização, perdão. Ali ele não consegue conectar com a terapia. Então, eu preciso trazer ele para a estabilidade, para daí ele processar cognitivamente e emocionalmente aquilo que está sendo falado. Mas a medicação, ela também, né, tem uma estrutura química que ela também causa sintomas de ansiedade. Então, dependendo da medicação, né, ou os neurotransmissores que tem dentro, né, está um impulso à dopamina, à serotonina, também pode vir a prejudicar o paciente, inclusive a terapia que nós estamos tentando colocar para aquele paciente. Então, o psicólogo, ele vai além, muitas vezes, né? Inclusive, tem outras coisas, né? Por exemplo, muita gente que acha que tem TDAH, na verdade, está só ansioso, né? E o que a gente faz quando acha que tem TDAH? Às vezes a gente encontra um psiquiatra que não faz uma avaliação muito criteriosa e ele te dá psicoestimulante. O que o psicoestimulante faz? Em quem tem já... Ansiedade. Não, perdão. Não só, mas quem não tem TDAH. Porque quando você não tem, você tá com ali teus níveis de dopamina bonitinhos, tudo certinho. Daí você vai lá e pega um estimulante que aumenta isso horrores. Você fica ansioso. Às vezes você não tinha, você fica. E quem já tem ansiedade vai ficar muito mais. Mas muito mais. Então, isso eu digo porque é outro exemplo de sair se medicando à torto e à direito, às vezes com receita. E dá merda. A gente tem um questionamento aqui da direção sobre a pessoa que fica ansiosa pelo perfeccionismo, né? Em fazer tudo perfeito. Geralmente tem história de vida e em geral, a gente vê muito paciente sofrimento, perfeccionista. Com certeza, muito sofrimento, mas a gente vê muito paciente perfeccionista com baixa autoestima. Por quê? Porque você, às vezes, a gente vê isso muito no contexto clínico, por isso que eu tô narrando dessa forma. Vou contar uma historinha pra vocês. Você fica lá, tua vida inteira, teus pais ali, tua primeira referência de carinho, de cuidado, de o que é certo, o que é errado. Você vai lá, você tira 8, teu pai fala, porra, cadê o 10? Pô, tu só estuda, cara. E Tu se só tira estuda. 10, o que ele E tu fala?
não fez mais que a tua obrigação, né? Clássico. Nossa, Clássico, né? parece meu pai falando. Exato. Então, daí eu tenho uma paciente que tem a mãe bipolar e cada vez que e com características bem narcisistas também, cada vez que ela não aparecia com uma aparência X, ela já, não, tu tá feia demais, meu Deus do céu, tu é horrível, tu tá gorda, tu tem que se ajeitar, não sei o quê. Então, assim, a pessoa vai lá, tudo que ela faz tá ruim, né? Então, a imagem que ela fica dela, a crença que ela tem é, eu sou insuficiente, eu sou falho, eu sou feio, eu sou burro, né? Então, pensa lá comigo. Essa pessoa que ficou a infância inteira dela ouvindo essas mensagens. Daí, de repente, alguém lá pede pra essa pessoa, digamos que essa pessoa seja um diretor de programa de podcast. Essa pessoa pegue. Não, digamos. Daí essa pessoa vai lá, tem uma gravação aqui, tem uma gravação, e essa pessoa precisa editar para lançar no YouTube, precisa lançar para uma TV. Digamos assim. Quem sabe a Unique TV. E daí essa pessoa vai lá e ela ficou ouvindo a vida inteira que nada que ela fazia era suficiente, que ela era uma bosta e tudo mais. O que ela vai fazer? Muitas vezes ela vai... Uma das alternativas do ansioso é evitar, ela simplesmente não se coloca nessa situação, falando, não vou mais ser editor, não vou mais ser diretor, chega dessa merda, me provoca muita ansiedade, não dá. A outra coisa que ela pode fazer, um outro dos caminhos é super compensar. Ela fala, não, eu vou provar para meus pais, vou provar para o mundo que eu sou bom pra cacete. Daí ela vai. Não, mas isso aqui eu vou editar mais um pouquinho. Será que eu mando hoje? Não, ainda dá mais para fazer mais coisa aqui. O programa é só segunda que vem que vai sair. Eu vou lá. E fica até 20 minutos antes de lançar o programa, editando a desgraça do programa. Por quê? Porque ela precisa que esteja totalmente perfeito. Porque se ela fizer e não tiver totalmente perfeito, plot twist, né? Vou contar um segredinho pra vocês. Nunca está. Não. Porque é impossível. Não existe perfeição. O que vai acontecer com ela? A hora que ela olhar aquele problema, ela vai falar, puta merda, eles estavam certos. Eu sou um bosta mesmo. Eu sou um bosta. Entendeu? Ainda mais porque todo mundo reclama, né? Exatamente. Naturalmente, então, assim, todo mundo reclama. Exato. E a reclamação é normal. Mas se tu é uma pessoa que tem uma autoestima normal, boa, você vai olhar pra reclamação e falar, amigo, edita um programa então. Vai lá, edita. Faz do jeito que eu fiz. Porra, eu fiz um puta de um trabalho aqui. Né? Se você tá bem, tu mata no peito. O camarada reclamou, tu dá risada, ainda mostra pros outros. Olha só, babaca aqui falando mal do meu programa. Porra, eu fiz perfeitinho aqui, olha só como esse áudio tá massa e tal. Então, assim, muito frequentemente, o perfeccionista e o procrastinador, eles têm na raiz disso uma autoestima terrível. Claro, cada caso é um caso, mas esse é um caso, essa historinha que eu tô contando pra vocês, ela é assim, recorrente na clínica, não só nos meus casos, todo mundo que eu conheço. Paula, tu vê se parece também? Complemento, é isso mesmo. Vê se... Boa parte. Então, assim, é foda. Só antes de eu passar pra Paula, uma coisa muito breve. Transtorno de ansiedade de separação... A gente falou ali brevemente, não sei o que, uma coisa que não tem tanta ameaça para nossa sobrevivência. Não tem hoje. Agora, o que em animais gregários como nós, que dependem dos outros para sobreviver, o que é um dos aspectos centrais para que você sobreviva? Que os outros te avaliem bem. Então, a gente tem vários autores que falam de emoções que são emoções sociais. Em que sentido que elas são sociais? Por exemplo, a vergonha. A vergonha, em geral, você sente quando você está fazendo algo que viola as regras da comunidade. Certo? Certo. E a culpa, em geral, quando você está violando regras que são tuas, que não estão... Quando você age de acordo, ou melhor, em desacordo com o teu próprio código ético. Então, assim, você pega bem nas antigas, né? Pega o homem primitivo. Ele fez alguma cagada social ali? Tchau. Quem sabe ele seja menos bem ranqueado, então ele não vai comer tão bem, não vai ter acesso ao sexo oposto e tudo mais. Então, na verdade, o transtorno de ansiedade social tem razões evolutivas e tem a ver com sobrevivência também. Sim. O problema é que a gente não consegue ir lá explicar para o nosso cérebro que se desenvolveu nesse contexto e falar assim, amigo, não precisa mais, não fica tão, né? Não fica tão nervoso assim, cara. A gente vai sobreviver nessa situação, né? Faz parte. Eu acreditava que, com o passar da idade, a situação ia piorando. Mas então não tem a ver especificamente com a idade, tem a ver com a evolução mesmo do... Na tua história de vida e na história também da espécie humana. É que eu vejo assim, a gente sempre observa ao redor, né? Observando meus pais, parece que eles têm mais ansiedade hoje
na idade que eles estão, do que tinham antigamente. Eu não sei se era a minha percepção que era diferente ou se realmente, com o passar dos anos, né? Porque a gente sabe que todo mundo sabe o nosso fim, né? Uhum. E vai se aproximando disso, de repente gera uma ansiedade maior. As duas coisas são possíveis, né? Tudo que você falou é possível. Pode ser a ansiedade da morte, pode ser várias coisas. Pode ser várias coisas. Pode ser que eles tiveram... É que se você tiver 80 anos de experiências ruins, você vai ficar mais precavido, né? Então, tem que ver o que aconteceu. Paulinha, vai lá. E até trazendo uma outra informação, né? Eu faço muita palestra da prevenção ao suicídio, né? Em Setembro Amarelo. E os índices de suicídios, né, dos adolescentes têm aumentado muito. Sim. Então, quando você até pergunta assim, essa faixa etária, né? Eu acredito e estudo muito em que tem uma relação muito desse momento comercial, vamos dizer assim, onde você é mais produtivo, né? Não que não possa os idosos ter, vai depender da condição de vida que esse idoso chega lá. Tem dinheiro para sobrevivência, para casa, para moradia, para comida? Aí talvez não vai ter ansiedade mesmo, se não tem. Tem medo dos filhos, tem doença, né? Tem medo de partir, então ok, pode também ter ansiedade. Mas essa faixa etária que hoje, talvez ali dos 16, até o suicídio tá bem, dos 9 anos para cima, já tem Nossa, índices, que né, loucura, gente. grandes, Isso dá uma catastróficos. ansiedade? Dá. É mãe, né? Porque, né, e assim, a faixa etária, ela mudou, né, em relação às últimas pesquisas até da OMS, assim, de 9 a 22 anos, mais ou menos. Né? São as pessoas que mais Assustador se isso. E é suicidam. cruel porque você tá num momento de mudança tremenda na tua vida, especialmente os adolescentes, né? Muita coisa aflorando, tu começando a ter cada vez mais obrigações, né? Bem nessa idade, né? Você começa ali 7, 8 anos, beleza, você tá começando a escolaridade mais do ensino fundamental e tal, mas ainda não tem tanta cobrança. Depois começa mais. E também, conforme você vai ficando adolescente, a cobrança social chega. Concorrência, né? Exatamente. A Competição competição por parceiros, a competição para por ser o mais popular, pertencimento. exato. Então, e o pior de tudo, biologicamente você não tá preparado ainda para controlar os teus impulsos. Então, o risco de suicídio é uma droga nessa faixa, porque você só termina de formar a parte do seu cérebro que é mais responsável por te dar uma segurada na onda lá pelos 22, 25 anos. Mas vai lá, Paula, continua. Tua fala estava Não, excelente. Não, excelente e importante, né? Inclusive falando com as pessoas que estão aí nos vendo agora, Aham. dar uma orientação para os pais, né? De um modo geral, Para assim, ficar de né, olho. para ficar de olho. Porque essa aceleração, ela faz com que a gente, de fato, assim, pertença mais a esse mundo da ansiedade. Aí, quando a gente estava falando ali da atenção plena, é trazer essa pessoa de novo para aquilo que, de fato, faz sentido para você. Porque nós passamos muito tempo no celular hoje. Né? O celular te leva para várias informações ao mesmo tempo. Hoje eu estava lendo uma pesquisa de uma universidade no Canadá que nós presenciamos no nosso cérebro por minuto em torno de 50 pensamentos por minuto, Que em loucura, torno de gente. 6.200 por hora. É muita coisa, é muito pensamento. Então, como é que a gente dá conta? Por hora não, 6.200 por dia. Então, como é que a gente dá conta de tanta informação? Né? Quando de fato você precisa te alimentar, ter um sono de qualidade, voltar para a pirâmide, não sei se o Ciro conhece da pirâmide de Maslow, que já é muito antiga, mas ela é a base fisiológica de qualquer ser humano. Se as tuas necessidades básicas não estiverem atendidas, não tem autorrealização, não tem funcionamento psicológico que dê conta de um sono ruim. E a ansiedade está onde? Na insônia ou no dormir demais, dependendo, né, da questão. Então, assim, tá na falta de não conseguir ir no banheiro, porque começa a dar problemas intestinais. Aí você não produz a serotonina, que é o hormônio, né, da sensação do prazer. Então, uma coisa vai desencadeando a outra. Aí nós temos esses adolescentes, de um modo geral, e os adultos que estão nesse período labor, né, no momento onde estão se descobrindo no mundo, precisando provar algo para alguém, né, num ritmo extremamente acelerado, vamos encontrar sim a ansiedade patológica, daí a Mas será ansiedade desequilibrada. que não é uma coisa assim, por exemplo, o celular, gente, uma coisa que a gente tem do lado, né? E tem no caso, tem o toquezinho que dá, o barulhinho que faz quando chega uma mensagem, você escolhe ali, programa, tal.
Então, você sempre tem os avisos, né? Ou quando alguém literalmente liga para você, tem um outro toque. Mas tem gente que não consegue ficar com o celular parado. Tipo, a pessoa tá aqui conversando tranquilamente, mas vira e mexe, Uhum. daí daqui a pouco. Então, a impressão é que ela tá sempre querendo alguma coisa nova, ela entra nesse processo, né? A busca de dopamina, né? É, e Dopamina o tempo eu. inteiro. Isso. O que que eu faço? Eu me desligo muito do celular. Então, eu acho que é uma coisa assim, se eu vou olhar alguma coisa porque eu preciso, porque tu precisa entrar para o caso do banco, porque tu precisa olhar, ver se tem alguma. Tu tá longe, tu não ouviu o barulho, tu precisa olhar para ver se tem alguma coisa importante que tu tenha que responder. Fora isso, eu vou pegar o celular se ele toca, né? E até coloco no modo avião, às vezes, quando eu estou descansando, quando eu estou dormindo, quando eu estou vendo TV, para não ficar presa nessa situação. E é ótimo. Mas eu vejo que tem pais cobrando dos filhos para não usarem o celular, e, no entanto, o exemplo que eles dão. Tá, Não é compatível. levantei a bola. Vai ser. Aí tu pegou na veia. E vou te dizer por quê. O celular é, sem sombra de dúvidas, hoje o principal fator que a gente tem para ficar aumentando a ansiedade no nosso dia a dia, né? Ah, e assim, o que que acontece? Ele foi feito para isso. Esse que é o problema, né? Ele foi feito para te prender a atenção, para te deixar acelerado e tudo mais. E a gente descobriu que o neurotransmissor do prazer, a dopamina, ele a gente secreta mais não no momento da realização, mas na expectativa da realização. Então, qual que é o pulo do gato? Ele fica o tempo inteiro te dando coisas para você almejar, né? Então, o tempo inteiro uma notificaçãozinha que tu fica esperando, um likezinho que tu quer a mais, tudo mais, e tu não recebe, e tu não tá tão sentindo tanto prazer e tanta liberação de dopamina, portanto, na hora que tu recebe o like, mas na expectativa de receber, por exemplo. Então ele vai ficar te motivando a ficar o tempo inteiro buscando isso. A gente não foi feito para isso, né? Isso é um dos grandes problemas. Será que um dia a pessoa vai se dar por conta que ela está trabalhando para a rede social? Então, Então, a gente se tá tu hoje posta, eu melhorando. posto, tô trabalhando para eles. Aí eu tô ali controlando, tô trabalhando para eles, porque, né? Sim. Sim, então. E mais assim, né? O que que eu acho que é mais interessante com relação a isso, né? Outro ponto com relação ao que você falou que também que você pegou na veia. A gente aprende muito por modelação. Então não adianta tu falar pro teu filho alguma coisa e você não fazer. Outro ponto, e daí linkando com a fala da Paula. Novamente, efeitos físicos, não sintomas mesmo, mas efeitos físicos de longo prazo da ansiedade, tá? Novamente, tensão muscular, problema de concentração, problema de pele, problemas sexuais, insônia, obesidade e dores crônicas. O que que tudo isso que eu falei aqui tem em comum? Cortisol. Eles têm a ver com, são mediados por cortisol em excesso e a longo prazo. E a gente produz cortisol e adrenalina estão intimamente relacionados. Inclusive, se você tiver adrenalina e noradrenalina secretados... Como é que tira isso? Calma, é isso. É aí que vai chegar. É aí que vai chegar. O que ele faz com a adrenalina e a noradrenalina? Ele gruda neles e eles todos são despejados, né? Então, assim, por que a Paula também pegou no nervo agora há pouco? O que a gente pode fazer para diminuir esse cortisol, né? Algumas grandes coisas que ajudou a gente a diminuir. Regular bem o sono, comer bem e fazer exercício físico. Entre outras coisas, porque o exercício físico libera adrenalina e noradrenalina, e daí o cortisol se liga a elas e você despeja ele melhor. Então, assim, a primeira coisa que você pode fazer, qualquer um de nós pode fazer aqui, sem terapeuta, apesar de que é difícil pra cacete, eu não tô dizendo que é fácil, mas dá pra fazer, cara, dormir bem, e assim, isso quer dizer higiene do sono, que começa quando tu acorda. Acordou, preferencialmente, perto do nascer do sol, você se expõe àquela luz solar específica, porque aquela luz te faz produzir as coisas certas na hora certa, e daí tu já começa a se preparar. Tu produz, inclusive, cortisol, que tem um papel fundamental para te ativar. Ele é necessário, ele é positivo, não dá para tirar. Tem que acordar que horas, então? Cara, então, aí tá. Mas aí, Então, e gente... qual que é a coisa? É dormir assim, ó. Idealmente. Não é assim para todo mundo. Não é assim para todo mundo. Dormir às 7 e acordar às 6. Não, mas é assim, ó. Tem uma explicação. Tem a ver com várias coisas. Para várias pessoas, nós temos cronotipos diferentes. Mas assim, não existe humano noturno. Nós todos somos ou mais matutinos ou mais vespertinos, e isso é um espectro, né? Ou coisas no meio, né?
Mas assim, para todo mundo tem um benefício de exposição à luz solar de manhã, porque ela tem uma frequência de luz específica. Você tirar a luz azul da tua vida, pelo menos assim, até umas 21, 22 horas, você já ter cortado da tua vida para tu poder dormir legal. Idealmente, tu dormir antes das 11. Eu sei A que não é luz fácil. azul. Luz azul, por exemplo, a luz do Celular, celular, telas. luz do Telas. iPad, telas em geral, exatamente. 1 hora, 2 horas antes de Exatamente. dormir. Por quê? Porque isso daí, Eu você, sou igual teu criança, cérebro... tu fala luz azul, eu tô imaginando uma Não. luz. Uma frequência específica. Seu cérebro pega aquilo e fala, opa, hora de acordar. Por quê? Porque é sol, céu azul e tudo mais. Daí, então assim, você comendo bastante tempo antes de dormir, parando de se expor a telas, você não ficando na cama deitado sem dormir, né? Tem um professor meu que sempre falava, cara, cama é lugar de dormir e de fazer sexo. Tirando isso, não vá ficar lá deitado na cama. Ele diz isso por quê? Porque muita gente, é muito comum do insônia ficar lá. Não, eu preciso dormir e vou lá. Daí fica lendo e coisa assim na cama e se enrolando 3, 4 horas. Cara, não adianta nada, só piora, né? Isso são alguns comportamentos que a gente pode fazer, né? Exercício físico, se der, preferencialmente pela manhã, também, porque se daí tem o pico do cortisol na hora certa e tudo mais. Que mais? Alimentação balanceada e tudo mais. Isso é a base de tudo, que todo mundo consegue fazer. E respirar. E respirar. Agora tu vê, eu já fiquei ansiosão pra falar tudo que eu tinha pra falar, né? Paula, tá aqui um outro questionamento que veio aqui da direção. Os telespectadores. Se a pessoa tiver mais de 150 amigos, ele pode ficar ansioso. Gente, Com certeza. todo mundo tem. Eu não dou conta de 5. 150 Gente, muito 150 é bastante, né? Tem. Não sei, ele falou aqui, ele tá sem o microfone, mas ele falou de um negócio que eu não entendi. Mas assim, Também não tô sabendo. Paula, cobra a sessão, porque o diretor tá fazendo pra ti umas perguntas específicas de quem quer fazer uma terapiazinha. Sabe, mas eu vou pegar esse gancho que uma das coisas que eu batalho muito com os meus clientes é o tempo de qualidade. Então, eu prefiro ter poucos e bons. Sim. Né? Então, assim, de fato, eu tenho pouquíssimos amigos, mas eu dou muita qualidade para quando eu estou com essas pessoas. Eu deixo meu celular de lado, eu, de fato, evito muito mexer no celular, olho no olho, contato, se for necessário. Eu pergunto muito como a pessoa está. Então, eu sou muito mais ouvinte dos meus amigos do que necessariamente o que eu tô falante. percebendo com as pessoas não estão ouvindo mais. Não. É incrível, não estão ouvindo. As pessoas estão fazendo um monólogo. Porque eu também tenho, né? A frase clichê é essa, né? Pois Você é. fala, estou com uma dor no ombro. Ah, porque eu também teve. Eu também tive, eu também tenho, né? Porque isso aí é outra coisa, isso aí não sei o quê. Então já começam a diagnosticar, a nomear e a te rotular, né? Sendo que você só queria comentar sobre a dor no ombro. Eu tenho pessoas que eu tenho observado que tu fala assim, então, ontem tu viu aquela lua, a pessoa tá dizendo, não, porque eu tava lá no carro, porque não sei o quê, falando uma coisa nada a ver com aquilo, sabe? Já tá com o pensamento acelerado em outra coisa e no raciocínio dela, e tu tá ali falando, tu para e deixa a pessoa falar, por quê? Isso até colegas teus de podcast que são meio assim. Pois. Daí não cala a boca, daí começa a falar, ninguém segura. Mas, né, como o diretor perguntou, né? Ter 150 amigos é saudável ou não? Acredito que não seja. Né? É Até... a questão de responder, gente. Será que eu devo ser anormal? Porque eu tenho resposta da internet, porque tu tem, tipo, 10 redes sociais. Aí tem o Messenger, tem o não sei o que, do comunicação ali do Facebook, tem do Instagram, tem tá, um monte de coisa. Aí as pessoas chegam e deixam lá uma pergunta, alguma coisa. Um ano depois eu vou ver, certeza? Um dia eu vou ver, né? Às vezes eu vejo 3 anos depois. Mas se a pessoa quer falar comigo, ou ela me liga no telefone, ou ela manda um WhatsApp direto, gente. Não fico me prendendo, preocupada com alguém que está mandando, né, e-mails, a gente olha. Não, mas o problema aí não é a regularmente. quantidade de amigo, né? O problema é o pensamento da pessoa que se sente na obrigação de responder todo mundo imediatamente. Mas tem gente que passa por isso. tem. Então, Que não, fica tem ali muita respondendo, gente. Acho que todos nós, né? Eu acho que né? busca engajamento, ou busca. Não sei, eu não consigo fazer Na isso. semana passada, uma amiga comentou comigo assim, Paula, você tem que gravar mais vídeos. Eu disse, não, eu não vou me perder de mim.
Porque eu não tenho tempo para gravar vídeo. E o tempo que eu tenho é o tempo para eu usar no meu ócio, é um tempo para eu ler. Então, eu separo muito bem o meu tempo. O meu tempo de sono, ele é sagrado. Sim. Né? Então, assim, a qualidade do meu sono, ela é praticamente perfeita. E quando não é, eu consigo identificar o porquê. Quando nós estamos nessa rotina emaranhada de tanta informação, você não se dá conta que você não dormiu bem aquela noite. Ou por qual motivo você não dormiu. Então, as pessoas não estão conseguindo fazer o básico, Cida, que é o sono, que é o banheiro, que é a alimentação. Comem mal, E dormem atividade. mal, não fazem atividade. Então, muitas vezes, na terapia, não tem como começar um procedimento terapêutico, de fato, sem a psicoeducação. Sim. E sem a implementação de técnicas e táticas de fato controlar. E eu falo, eu explico o horário para dormir, o horário para acordar, tento entender a dinâmica do meu paciente e cobro ele na sessão seguinte. Como é que foi o sono? Como é que fez isso? Tirou a televisão? Não sei o quê? Desligou? Aí por que não desligou? Sim. Eu cobro porque não vai haver terapia se a pessoa não se comprometer com o básico. Pode até haver, mas assim, a eficácia, né, e o tamanho do efeito vai ser muito prejudicado. Eu dou 2 exemplos bem claros. Por exemplo, muito claramente, transtorno afetivo bipolar, né, e TDAH. Cara, não tem como você fazer um tratamento para regulação de humor e para você regular a tensão se a pessoa está dormindo pouco. É impossível. É impossível, porque um dos efeitos de você não dormir é você ficar com a tua atenção e o teu humor desregulados. E, inclusive, no transtorno bipolar mesmo, um dos grandes centros do problema é justamente essa questão, inclusive de causa. A questão interessante, que tem a né? ver com o sono. Até ficar sem comer dá mau humor. Mas imagina aquilo que eu tava falando no episódio passado. Você é uma máquina de procurar alimento e coisa assim. A hora que tu tá sem, esquece, todo o teu corpo tá alinhado pra tu ir buscar aquele sustento, né? Então, assim, tu vai matar, tu vai roubar, tu vai fazer o que for. Aquilo que eu falei da decisão do juiz. Quanto mais longe da decisão do juiz, da hora do almoço, a hora do julgamento da condicional do cara, mais difícil do cara receber essa liberdade. Por quê? Porque o cara tá menos empático. O juiz é impossível que ele mantenha a mesma empatia, porque ele tá morrendo de fome. Mas isso é só um aspecto. Leva uma torta de maçã pro juiz, então, alguma coisa assim, exatamente. né? Suborna o juiz com comida. Melhor ainda, já tem 2 coisas. Leva o chocolate. O diretor mandou um negócio pra nós aqui. O que ele tava querendo dizer aquela hora era a teoria de Dunbar. Aqui, como eu não conheço, Também tá? não. Ele mandou uma notícia que ele tá dizendo o seguinte, que é da BBC, né? Da TV britânica lá, que é pública. Diz ali que é um antropólogo que sustenta que só conseguimos manter até 150 conexões ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, divulgação científica na mídia é, em geral, uma droga. Uma porcaria. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes tem um profissional lá que não entende nada, ou que lê um artigo de rabo de olho, não viu se aquele artigo é bem feito, coisa assim. Então, é complicado. Pode ser que não tenha nenhum fundamento, pode ser que tenha muito, mas daí teria que estudar. O que ele fala de conexões, eu não conheço, né? O que é, então, são as como eu não conheço, eu prefiro não comentar. Tratamento, geralmente, uma média de 250, 300 convidados. E não, mas é que sabe qual que é o ponto? Assim, ó, novamente, eu não vou falar da teoria porque eu não a conheço, então é melhor não, né? Diretor, desculpa, mas como eu não conheço, não vou me arriscar a falar de orelhada. Agora, o que eu posso dizer? Quando a Paula falou, quando o diretor falou e tal, que vocês estavam falando, o que eu fico pensando? A questão não é ter uma grande quantidade de pessoas ali no Instagram ou no Facebook e tal. A questão é, a gente tem que entender que nós temos um tempo limitado, certo? É humanamente impossível tu ter uma relação, assim, mega próxima com 150 pessoas. Você vai ter uma relação mega próxima com algumas poucas. Com certeza. Certo? Mas assim, isso não impede que eu tenho trocentos amigos em tudo quanto é rede social e coisa assim. E interajo muito com a galera, por exemplo, da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. Interajo lá diariamente com milhares de pessoas, literalmente milhares. Agora, eu vou lá, se o assunto está interessante, se eu tô com tempo, dou uma faladinha e tal, não fico o tempo inteiro não, preciso responder todo mundo, tudo mais, alguém me marca num negócio, tal. Muitas vezes acontece alguma coisa, por exemplo, como aconteceu com o diretor aqui. Alguém vai lá e fala assim, Ciro, tu não atende esse paciente aqui, tem a ver com blá, 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 blá. Cara, desculpa, agora eu tô atendendo, não vou conseguir olhar isso com carinho e tal. E é isso, a gente desenvolver outra relação com essa coisa, né? De não se sentir tão compelido a ter que estar o tempo inteiro aparecendo, ou estar o tempo inteiro dando, dando resposta, dando satisfação pros outros, coisa assim, né? E cultivar aquelas relações que são mais centrais da nossa vida e que são possíveis, né?
Foco, né? Foco Com nas certeza. coisas que você Foco onde você precisa. está, Com né? certeza. Onde você Exatamente. precisa Exatamente. executar as E se a coisas. pessoa é tua amiga mesmo que você fique um tempinho sem conseguir dar uma falada, cara, depois, a hora que vocês voltam, vocês conversam, vocês falam, cara, tá padrão e tal. Cara, o meu amigo mais próximo eu não vejo faz 1 mês, 2 meses, cara. Por quê? Porque nós dois estamos num momento de muito trabalho. Eu não tenho como pegar e ir lá pra Lagoa onde ele mora, marcar um negócio. E às vezes eu tenho que cultivar outras relações, né? É. Agora, o cara é meu amigo mais próximo, meu irmão praticamente. O bicho já salvou minha vida, Já inclusive. que a gente está falando de amigo, Diga. né? Me veio uma situação agora, essa questão de você ficar preso somente entre dois amigos, por exemplo. Fechar aquela rodinha, sabe? Aquele relacionamento, a pessoa que você gosta de estar perto, tal, que você é, confidencia suas coisas, mas não seria legal você abrir para outras oportunidades, assim? Ou ficar só num grupinho? Adolescente faz muito isso, né? É que o adolescente tem uma questão mais de pertencimento É. mesmo, né? Pois é. De manada, né? Onde Não a manada vai, sei. eu tô sobrevivendo. Então, assim, É que a gente se estava andamos de falando de preto, rede. andamos de preto, A né? gente estava falando de rede social, de amigos, não sei o quê. Eu sinto uma necessidade de expansão, assim. Como diz outro, areia. Tem os Depende. amigos, O meu termo é depende. Não. Vareia é muito mais legal. tem os Varia é amigos ruim, depende também. Tem que ter vareia. que você pode, por exemplo, em qualquer minuto, você vai estar 1 ano sem falar com a pessoa, mas você pode ligar e dizer assim, olha, tô com um pepino aqui, vem aqui me ajudar, a pessoa vem, Tem amigos sabe? para determinadas situações, Isso, e né? tem Então, assim, você pode outros. Tem ter níveis de essa amizade. rede. Mas aí que tá, né? Geralmente, quando você tem uma porrada de amigo e tudo mais, você tem alguns que são aquela galera que é o cara que tu liga 3 horas da manhã e fala, velho, deu merda essa pessoa. Isso, Tal. isso. Tem, né? Pessoas que, como eu falei, tem esse meu amigo, eu considero um irmão. Eu pediria pra ele as mesmas coisas que eu peço pras minhas irmãs, e eu faço as mesmas coisas por ele que eu faria pelas minhas irmãs. Não, isso não se aplica pra todos os meus amigos, entendeu? Tem Com níveis certeza. diferentes de amizade, Uhum. né? E até não é que é uma coisa que eu deseje. Eu adoraria conseguir dar atenção pra todo mundo para que a gente fosse próximo, né, nesse mesmo nível, mas é impossível. Principalmente amigo da internet, né? Que é uma coisa Ah, virtual, aí é difícil de. Não sei, eu acho difícil de ficar mantendo essa relação de conversar, de dar atenção todo dia. Eu acho que eu ia ficar maluca se eu fosse Imagina. tentar fazer E isso. também até o tipo de coisa para reforçar essa amizade, né? Porque você não vai ter aquela circunstância, passar aquele perrengue junto e tudo mais. A amizade virtual, assim, ela vai Acho ter que a algumas gente está limitações, né? Então, gente, conclusão aí. Que Ixi, quer que teríamos acrescentar tanto, alguma tanto coisa? assunto. Teríamos. Vai lá, Faltou Paula, alguma coisa? conclui. Ah, faltou tudo. Ai, Então vamos lá, não, vamos ver o assim, que dá para falar né, então. Não, brincadeira. não dá para falar muita coisa, mas assim, eu gosto de olhar o ser humano como uma grande máquina, né? Então, assim, Paula, por onde eu começo? Se identifique como uma grande máquina, um grande organismo, né? Que funciona numa dependência de muitas informações que vão circundando aqui dentro, né? Então, assim, a tua máquina precisa ser regulada primeiro com aquele básico: sono, banheiro, né? Alimentação. Não está regulado o sono, a gente vai perder todo o tempo necessário para regular esse sono. Então, você vai precisar entender como a tua máquina funciona. Se a tua hora de sono, que um adulto, né, as pesquisas falam de 8 ou 9 horas de sono, mas tem pessoas que com 7 horas está super bem. Então, nós vamos precisar ir para essa prática para te conhecer, para entender que 7 horas está bom para você. Ok, sono ajustado. Temporariamente, ajustado. E não adianta dormir 8, 9 horas quando você dorme às 2 da manhã, Quando né? dorme às 2 da manhã, né? Você estava falando, tem uma regra. Não tem, por causa justamente desse cronotipo ali, mas tem um ciclo circadiano que corre, que são 24 horas para todo mundo, para essa grande máquina. E a grande máquina, ela precisa desligar à noite. E é aí que é um ponto que eu acho que é importante. Tudo que você faz durante o dia impacta para essa máquina desligar à noite. Então, assim, se você comer uma carne na noite, vai ficar de 4 a 5 horas processando. Então, essa máquina não desliga porque precisa de todos os órgãos funcionando para digerir. Da mesma forma, você tomar um energético, o cérebro está ligado, não está desligado no momento que era para você dormir. E você tem muito prejuízo quando não dorme. As pessoas não sabem, de fato, como que é neurocientificamente uma perda de sono. Mas tem muitos prejuízos, até psicotizar.
Sim, né? pra Em saúde, determinados momentos você psicotiza Sim. pelo excesso dessas informações, da adrenalina, do cortisol, que estão em pleno funcionamento. Só para traduzir o que ela disse, né? É de perda de contato com a realidade mesmo. Exato. Delirar, Sim, ter alucinação. Aham. Surto. A partir de Exato. 72 horas com sono sem dormir, isso quase certeza que vai acontecer. Mas também você dormir mal durante muito tempo também pode acontecer. Também. E, inclusive, se você tem alguma propensão genética a ter algum transtorno psicótico ou bipolaridade, por exemplo, você pode ter certeza, dorme mal por um tempão é um dos grandes fatores para você ter um Exato. episódio psicótico ou maníaco. A pessoa que não dorme tem uma grande tendência a se alimentar na madrugada. Por quê? Porque não está sendo produzido um hormônio da leptina, que é da saciedade. Então, olha quanta coisa deixa de Sim. funcionar, as memórias que deixam de se consolidar durante o sono, E elaborar o que precisa desse aconteceu durante o cérebro. dia também, Sim, né? a consolidação de memórias, né? O descarte de memórias que não são mais utilizadas, né? Aí eu lembrei do Divertidamente 2 ali, que onde você, 2 e 1, né? Onde você descarta memórias que já não são mais tão importantes. Mas essa consolidação, ela só se dá no sono. Então, nós precisamos, de fato, dormir e levantar essa bandeira que o sono, regular a atividade física e uma boa alimentação é base para todo mundo, independente com ansiedade, sem ansiedade, é base. Tem que cumprir essa regrinha. Para depois passar para as outras etapas de autorrealização, de sucesso, de experiências, né? Então, basicamente isso. Pense no teu corpo como uma grande máquina. A partir do momento que você vai nivelando os teus botões, vai entendendo o desligamento dela, o religamento dela, você vai perceber que você vai estar muito mais no aqui e agora. Porque quando você sentir essa ansiedade, você vai... Opa, já sei. Foi isso aqui. Quando você não se percebe no básico, você não entende de onde vem esse gatilho, ou de onde vem esse se despertar da ansiedade. Sim. Muito bem. Não, sensacional. Excelente fala da Paula. Complementando, assim, né? Só a questão da importância do sono, novamente, assim, ela não pode ser superestimada. É impossível você superestimar. O que eu quero dizer com isso ela é tão grande que mesmo que tu tente superestimar, tu vai falhar, entendeu? Porque, novamente, a questão neurobiológica. E vou mais longe ainda. A gente está falando, tudo que ela falou tem a ver com também neurotoxicidade. Você, durante o teu sono, você se livra de muita coisa que faz mal pro teu cérebro. Se você ficar acumulando aquilo lá é tóxico. Tóxico, às vezes, ao nível de você ter apoptose, morte celular de neurônio. Ou seja, acelerar a demência, ou seja, aumentar a tua chance de ter um episódio psicótico, de ter mania e tudo mais. Uma das psicoses, né? Existem várias psicoses dentro né? Transtorno esquizofreniforme, esquizofrenia, psicose breve, várias. Você pode ter um episódio psicótico, é isso que eu quero dizer. Né? Um episódio de qualquer um deles, e inclusive ter um episódio sem ser um transtorno, né? Que mais? Eu gosto sempre de falar um nomezinho pra galera ir olhar. No Brasil, assim, eu acho que o cara que mais me fascina nas cognitivas e comportamentais é o André Moreno. Procurem André Moreno, é um professor, doutor lá da UFMG, né, da Federal de Minas Gerais. O cara é muito bom, ele é uma das grandes referências no tratamento da ansiedade. Inclusive, ele tem um curso para pessoas leigas, né, para pessoas que não são da área da psicologia ou da psiquiatria também, né, que chama Método Extremo. Ele fez um nome bem marqueteiro mesmo, mas assim... É bom. Ele foi meu professor e supervisor na especialização em TCC e não só para mim, ele é uma grande referência. Procurem lá. Outra coisa que a Paula falou que eu acho central da gente reafirmar. Cara, exercício físico, alimentação, novamente, não tem como superestimar a importância disso. E a outra coisa, cara, ouçam suas crianças, prestem atenção nas suas crianças. Assim, eu acho que a gente acabou passando um pouquinho brevemente demais pelaquela fala tua do suicídio. E isso daí é uma coisa que tem vários mitos que a gente teria que fazer um episódio sobre isso um dia. Fazer um episódio sobre isso um dia é legal. Quem sabe te convidar, já que faz bastante. É verdade. É verdade. É super importante a gente fazer. É um tema que é, olha, complicadíssimo, mas que tem que ser enfrentado. E tem vários mitos, né, que a gente vê muito frequentemente. Olha, não, a pessoa que quer fazer mesmo não fala e tal. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Cada vez mais estudos mostram que as pessoas estão avisando de várias formas, inclusive explícitas, de que elas vão fazer alguma coisa antes de fazerem. Então, assim, fiquem atentos, né? Verifiquem o que está no contexto, na escola, como está se comportando, verifiquem grandes mudanças de comportamento, porque isso pode estar indicando alguma coisa. Tomara que não um risco suicida, mas tem outros problemas que você poderia deixar passar. Sinais de ansiedade na infância e na adolescência
eles às vezes são difíceis da gente detectar em alguns pontos, assim, né? Que a criança nem tem aquele repertório de vocabulário mesmo para comunicar o que ela está sentindo e tudo mais. Então, a gente tem que procurar algumas coisas, né? Eu não trabalho com crianças e adolescentes. Tem vários, né? Irritabilidade, coisa assim. Mas não é meu público, então, assim, também não me sinto muito confortável para falar disso. Mas observem, pelo amor de Deus, é um risco. E vamos marcar, assim, esse papo do setembro. Busquem terapia, inclusive. Terapia sempre, né? Olhem, o diretor coloca o nosso site, meu e da Paula ali. Eu agradeço, Paula, foi ótimo bate-papo. Tomara que o pessoal que está em casa aí tenham aproveitado, né, e parado um pouquinho, porque às vezes falta parar, né? Parar um pouquinho na vida. Uma coisa é parar, outra coisa, hoje alguém me falou assim, não, porque não sei o quê, porque daí depois vai ser pior, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Daí a pessoa disse, tu não acha? Eu disse, não, por quê? Ah, não, a minha vida é assim só por hoje. Hoje eu foco no hoje e estou resolvendo as coisas de hoje, amanhã é outro dia. Então, eu acho que é importante a gente se perceber, né? Perceber a própria vida naquele momento e Com tal. certeza. E procurar ficar bem, né? No meio dessa bagunça toda aí, gente, porque tá bagunçado, tá geral, né? Obrigada, Ciro. Muito obrigado. Nossa, Obrigada, foi sensacional. diretor. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui até semana que vem.